Oi, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. E hoje eu vim trazer para você a retrospectiva do mês de janeiro. O que é a retrospectiva do mês de janeiro? A retrospectiva é a gente olhar para trás para as energias que regeram o mês anterior e entender se a gente conseguiu alinhar as nossas ações com essas energias, o que deu certo, o que deu errado, como é que a gente poderia fazer diferente caso a gente se encontre novamente com essas energias lá pra frente. E janeiro foi um mês regido pelo arcano A Justiça. A Justiça é uma carta que cobra de nós uma consciência das nossas ações, que pede para que a gente olhe para nossa vida e veja para onde a balança está pesando, né? O que tá, para onde a gente está botando muita atenção, para onde a gente está botando pouca atenção, o que está pesado nas nossas vidas, né? Se a gente está só focando numa determinada área da vida e esquecendo outras áreas. É uma carta que fala, obviamente, sobre justiça. Então, aí, questões legais são muito importantes, né? Quando a gente está sob o domínio desse arcano. E é uma carta que vai falar muito sobre a racionalidade. A gente tem aqui, né, essa mulher com uma espada na mão e uma balança na outra. E toda vez que a gente tem espada no tarô, a gente está falando do nosso raciocínio lógico, da nossa racionalidade. Então, assim, janeiro foi um mês muito racional, que era importante que a gente tivesse, né, uma racionalidade muito grande nas nossas ações e que a gente usasse essa racionalidade para entender o que não estava funcionando e que estava pesando ali, né? E também é um arcano que fala de uma justiça social. Então, assim, é importante que a gente, né, pense no nosso, mas que ele não extrapole os outros, né? Não extrapole a nossa comunidade, né? Então, pensar no que é bom para si, mas também que esse bom para si não extrapole aquilo que é bom pro coletivo. E aí, enquanto conselho básico, a gente traz aí, é importante olhar para sua vida, ver para onde essa balança está pesando e reajustar, realinhar, traçar a rota, né, da sua vida. Então, essas foram as coisas mais importantes ao longo de todo o mês de janeiro. E aí, na primeira semana, a gente veio com a energia do Sol. Também uma carta de arcano maior, né? Então tem uma carta, a gente já começa com um boom aí o ano. Uma carta que fala sobre positividade, prosperidade, autoexpressão, brilho pessoal. Então, assim, um bom começo de ano, muito auspicioso aí, né? E quando a gente junta a carta, né, do Sol com a carta da Justiça, a gente está falando assim de energia para conseguir fazer esses realinhamentos, esses reajustamentos, se a gente conseguir se expressar com mais assertividade. Então, às vezes a balança está pendendo para um lado, por quê? Porque eu não consigo me colocar realmente, estou trabalhando demais, então foi uma semana aí do dia 1º ao dia 7 para a gente ver aí o que estava pendente, o que precisava reajustar, realinhar e olhar para isso com positividade, para a gente conseguir fazer as mudanças que a gente realmente precisava. Em seguida, a gente teve o Ás de Paus. Eu penso no Ás, toda carta de Ás, independente do naipe, como uma bênção do universo. Então a gente tem aqui, né, uma mão que sai trazendo alguma coisa, trazendo um presente, assim, do nada, né? Eu considero essa carta sempre como uma bênção. Uma bênção de quê? Quando a gente tá falando de carta de paz, a gente tá falando de energia, de criatividade, de assertividade, né? Porque o naipe de Paus, ele tá muito relacionado com o elemento fogo, e é isso, né? A nossa relação com o espiritual, a nossa energia pessoal, o nosso fogo interno. O que, né, é muito interessante para o início do ano. É uma carta que fala sobre inícios também, sobre novos caminhos, novos momentos. Então, assim, a gente começa o ano com sol, energia muito positiva, brilho pessoal. Aí na segunda semana a gente ainda tem esse presentinho que é essa energia pessoal, esse fogo interior, esse plus aí, desse gás para fazer as coisas acontecerem que precisava realmente acontecer. Ou até para se divertir, para sair do marasmo, né, porque a gente vem de um ano carregado, pesado, né? E aí quando começa assim, com essa energia de novos começos, de positividade, que as coisas vão dar certo, me diz aí se isso aconteceu realmente para você, se você realmente entrou o ano achando que as coisas iam dar certo, com essa alegria, com essa assertividade, com energia, disposição, porque o tarô dizia isso, assim.
E aí, na terceira semana, a gente tem a energia do 6 de copas. O 6 de copas, ele sempre vai falar sobre o nosso passado. O que é no nosso passado? Qualquer coisa. Pode ser alguém do passado que reaparece de repente, pode ser que a gente esteja muito nostálgicas, pode ser que questões que a gente não finalizou reapareçam. Então, assim, terceira semana, questões do nosso passado vêm à tona pra gente. E aí pode ser relacionamentos, pode ser afetos, memórias, né? Então, questões da nossa infância, sentimentos que a gente não trabalhou e volta à tona. E aí é interessante, né? Porque assim, é muito legal a gente entrar em contato com o nosso passado, com a nossa ancestralidade, com a nossa criança anterior, mas é sempre importante que a gente tenha cuidado a não viver no passado, não ficar extremamente nostálgico, porque a vida acontece no agora. Então, quando a gente fica ali pensando muito presa ao passado, isso pode ser perigoso para que a gente siga adiante com a nossa vida. Mas se a gente for relacionar o 6 de copas com a justiça, né? Que é uma carta que fala, olha, você precisa colocar atenção na sua vida para onde está pendendo essa balança. Um pouquinho de nostalgia pode ser interessante, porque assim, você entra em contato com aquilo que realmente é importante para você, que talvez você esqueceu ao longo do caminho. Você pode entrar em contato com pessoas e situações que eram muito importantes, que eram legais para você, que você gostava de estar com essas pessoas, ou então em termos de trabalho, né? Poxa, você lembrar, eu queria tanto fazer isso, ou esse curso, ou essa aqui, e acabei, né, me desalinhando, fugindo um pouco do que é a minha expressão realmente. Então, 6 de copas, ela pode ser muito interessante, principalmente alinhada com a carta da justiça, nesse sentido. Mas a gente carrega um peso aí nesse 6 de copas, né? Isso aí pode descambar para uma nostalgia muito forte, pra gente ficar se julgando por que a gente mudou tanto, por que a gente não fez o que gostaria de fazer. E isso, assim, início de ano tem essa energia também, né? A gente fica mais nostálgico, a gente acaba se cobrando demais, vê aquelas listas do ano anterior que não deu certo, daquilo que a gente prometeu e não fez. Foi uma semana que a balança poderia se equilibrar para qualquer lado, assim, com a forma como a gente se relaciona com as nossas questões, com o nosso passado e com aquilo que a gente não fez. Na última semana, completamente do mês de janeiro, a gente tirou o Imperador. E é interessante assim, né? A gente começa a primeira semana com uma carta de arcano maior, termina com uma carta de arcano maior. Toda vez que a gente tem um arcano maior, ele traz uma energia mais potente, né? Ele traz mudanças, ele traz ações realmente que talvez vão reverberar em outras semanas. Enquanto os arcanos menores, eles tendem a ser um pouquinho mais pontuais. E o Imperador com a Justiça é a dupla perfeita, assim, quando você quer reorganizar a sua vida, quando você quer implementar coisas novas, quando você quer fazer mudanças que vão realmente reverberar a longo prazo. Por quê? Porque o Imperador, ele é o senhor da sua própria vida. Ele é aquele que toma as rédeas da sua vida. Ele tem essa energia de organização, de liderança, de fazer as coisas realmente acontecerem, de se estruturar. Uma carta que fala sobre estrutura, sobre organização, sobre alicerce, né? Então, o Imperador é isso, essa carta que vem organizar a nossa vida, seja no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E aí a gente chega nessa semana que são os últimos dias de janeiro, com a energia dos 5 de ouros. 5 de ouros é uma carta mais desafiadora, é uma carta que pode indicar uma insegurança da nossa parte em relação à nossa vida prática. Então, essa é uma semana que você pode estar se sentindo insegura em relação à sua casa, a seu trabalho, a um relacionamento, né? E essa insegurança, ela pode ser real, porque talvez o relacionamento esteja passando por alguma dificuldade, tem alguma questão da casa, né? Algum vazamento, alguma questão, às vezes precisa entregar a casa, não sei, alguma questão, ela pode ser real, mas ela pode ser imaginária também. Nesse lugar que a gente está vivendo uma escassez,
ou então porque a gente não está vendo a situação de uma forma completa. E se você reparar aqui, nessa carta, a gente tem duas pessoas aqui, né, olhando, andando na neve, então nesse lugar de estar passando realmente dificuldade, mas ela tem uma luz aqui, né, um lugar seguro que elas possam ficar, e que elas não estão nem olhando, né, então assim, isso quer dizer? Quer dizer que às vezes tem alguma situação aqui que você ainda não viu, tá se desesperando sem olhar as coisas detalhadamente. É uma carta que nos convida a dar um passo atrás, ver as coisas com mais detalhes, olhar as coisas por um outro ângulo, ver novas possibilidades, e alterar, às vezes, até as nossas expectativas, né? Então, assim, se a gente for pensar cartas, né, de acordo com a carta da justiça, ou com a energia, né, que era do nosso mês de janeiro, que era um mês de reajuste, realinhamento, sobre a gente entender para onde é que tá as coisas, aprendendo a balança de uma forma muito racional, não tão sentimental, para ver aspectos legais, ver aspectos, que é uma carta que fala pra gente, né, ser muito certinho nas coisas que a gente faz, para não dar de jeitinho, né, aquele famoso jeitinho brasileiro. Então, janeiro foi um mês para não se fazer isso, para fazer as coisas muito da forma como tem que ser, né, de acordo com a lei, de acordo com as regras, né, pensando num bem coletivo, num bem maior. A gente teve ao longo do mês cartas que nos possibilitavam fazer isso e olhar para essas energias por ângulos diferentes. Então a gente teve as duas primeiras semanas assim, uma pulsão de energia muito grande com a carta do Sol e com o Ás de Paus, cartas de energia, vitalidade, brilho pessoal, né, que nos coloca, e de autoexpressão, né, que nos coloca a fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. E aí a gente tem, em seguida, uma carta com 6 de copas, que é uma carta, não, vamos olhar para o nosso passado, vamos entender quem é realmente Daniela, o que ela realmente quer, o que aquela criança queria, né? Ou então, o que a gente deixou, né, no meio do caminho, o que a gente andou abandonando. E aí depois a gente tem o imperador. Olha, tá na hora, a gente já viu, já pensou, já racionalizou, agora tá na hora de botar em prática. Então vamos lá, vamos nos organizar, vamos manter o foco, vamos nos estruturar. E aí vem os últimos diazinhos que vem dizer, olha, talvez você tá se sentindo insegura porque mexeu na casa, mexeu na sua estrutura, né? Porque todo esse trabalho, né, de se organizar, de se realinhar, é isso, né? Para se realinhar, você tem que desfazer aquilo que já está posto. Então, assim, isso pode trazer uma insegurança mesmo. Ou assim, né, se você tem um trabalho autônomo, né, janeiro é uma época que realmente as coisas ficam menos, né, mais difíceis, tem menos trabalho. Então, assim, como é que você pode se organizar para que a balança não pese, né? Como é que você pode se organizar para que você não fique tão preocupado assim com o fato de que você vai ter um mês que não vai ter tanto trabalho. Então, assim, essas cartas elas vão se enganchando uma na outra, né? Criando um quadro, né? Do que a gente pode fazer para nossa vida, para se organizar e se estruturar. E aí, o 5 de ouros, especificamente, né? Que fala desse lugar de se sentir e às vezes até de estar realmente passando por uma fase desafiadora, ela é interessante porque ela finaliza o mês da justiça e ela começa o mês de fevereiro, né, com essa carta, que é a carta da morte, que eu já tem vídeo aqui no canal falando sobre a carta da morte. E é isso. Essa foi a retrospectiva de janeiro. Me conta aqui nos comentários se as energias da semana bateram com a experiência que você vivenciou durante a semana e se você acha esse conteúdo interessante. Aproveita, se você caiu de paraquedas por aqui, se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.